Olá, minhas maravilhosas! Boa tarde! Bom dia para quem tá vendo de dia, boa noite para quem tá vendo de noite. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Menina, até fogos saltaram, olha. Espero que esteja tudo bem por aí, tá? Com vocês. Por aqui tá tudo na ordem, né? Tudo sob controle. E hoje, quarta-feira, é dia que a gente conta história de seguidores. Isso mesmo, a gente conta a sua história, o seu relato, né, da sua maternidade aqui. Então hoje eu vou dar continuidade ao relato da nossa seguidora Joana. Nome fictício que a gente deu para a seguidora, porque ela não quer se identificar e tá tudo bem, tá, meninas? Se vocês quiserem mandar o relato de vocês e não quiserem que eu fale, mencione quem é vocês, fiquem super à vontade. Eu vou ler a história de vocês e vou dar um nome fictício a vocês, tá bom? Então, a semana passada, a gente parou na parte em que ela tinha descobrido e tudo mais, e aquele processo todinho que ela viveu, né? Que ela se preparou, tomou remédios e tudo mais. Se preparou mesmo, né? Então, a gente parou na parte que ela descobriu e tava assim muito eufórica e até sem acreditar, né? Aquela coisa assim, meu Deus, tô grávida e agora? Que a gente espera muito, né? Acho que isso acontece com toda buchudinha. A gente quer muito, espera muito, mas quando acontece, a gente fica, meu Deus, e agora? Então isso aconteceu com ela. Então a gente parou o nosso relato semana passada nessa parte. E agora a gente vai continuar. Ela vai contar como foi que ela contou pro esposo dela e falar um pouco como foi a gestação dela, tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje, com certeza vai ser parte 1 e parte 2, né? Porque a pessoa que fala demais. A gente vamos desenrolar aqui, vocês vão escutar comigo o relato que ela mandou pra mim. E no final desse vídeo, ou melhor, na parte 2, eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Joia? Então, vamos lá. Como foi minha gestação? Ela inicia assim. Aí, né, depois que ela viveu toda aquela coisa e a ficha dela começou a cair, ela organizou a surpresa para o esposo dela, né? Porque o que acontece? Como vocês, no relato anterior, vocês viram que o esposo dela não trabalha aqui e passa a semana fora, vem no final de semana, ou na época também, assim, tinha vezes que ele vinha todos os dias, né? E na época que ela descobriu que estava grávida, ele tá trabalhando a semana inteira fora e vinha só na sexta-feira. Então, ela ficou de fazer uma surpresa para ele. Então, ela organizou, né? Ela conta que ela organizou uma caixinha toda surpresa, né? Só que acontece, quando ele chegou, que foi abrir, era para abrir a caixa de um lado, ele abriu de outro, aí bagunçou tudo que estava dentro da caixa. Mas, mesmo assim, com ele bagunçando a caixinha da surpresa, ainda assim foi uma grande surpresa para ele, porque de início, quem não queria, não planejava ser pai, do meio por fim, ele já estava super ansioso, até mais do que ela. Ela menciona aqui que tinha vez que a ansiedade dele era maior do que a dela. Então, quando ele descobriu que estava grávida, que ela estava grávida, então ele ficou muito, muito, muito feliz, eufórico. Aí eles foram, depois que ela fez a surpresa pro esposo dela, porque ela descobriu isso no meio da semana. Então ela teve que guardar esse segredo para fazer a surpresa para ele no final de semana, quando ele chegasse, que era na sexta-feira à noite. Então, assim, ela ficou muito ansiosa. Ela contou apenas para umas parentes próximas, muito amiga delas, a irmã dela, a prima dela, as pessoas que ela confidencializou de início. E depois, só que ela fez a surpresa pro esposo dela, foi que ela veio falar para a família, tanto a família do esposo dela como a família dela. Então, ela anunciou nas redes sociais, colocou nos grupos do WhatsApp de família, essas coisas tudo, né? E todo mundo ficou muito feliz, afinal, já eram 11 anos de casado, caminhando para 12 anos. E eles estavam, né, tendo o primeiro bebê deles e tudo mais. E aí, vou me atualizar aqui onde eu parei, tá, meninas? Vamos lá, vou me atualizar aqui. Vamos. Estou procurando aqui, certo. Aí, ela fez essa surpresa para o esposo dela na sexta-feira, revelou para a família e tudo. Na semana seguinte, na segunda-feira ela já procurou. Ela fala aqui que ela já procurou o postinho, né? O postinho dela. Procurou a enfermeira responsável, a chefe, né? Quem é que é responsável pelos pré-natais lá no postinho dela.
E aí ela já foi, já falou, já levou o exame de sangue, o teste de farmácia, já falou que já vinha tomando o ácido fólico, porque ela tinha ido no ginecologista, e a enfermeira ficou bastante feliz, porque é uma preparação, né? Já o corpo dela já tinha preparado bastante o corpo dela para a gestação. Aí ela já receitou todos aqueles exames que quem é mamãe aqui, que me segue, que já teve bebê, sabe. E quem não é ainda e tá tentando, meninas, a gente quando engravida, no primeiro trimestre, quando a gente vai dar a entrada no pré-natal, as primeiras coisas que a enfermeira passa pra gente é um monte de exames. Exames de sangue, exames de urina, às vezes pede de fezes. Então, assim, pra que ver mesmo como é que a gente tá, se precisa tomar algum reforço, algum tipo de vitamina. Então, se você é tentante, já anota aí essa informação para vocês. Primeiro trimestre, assim que você for dar entrada no seu pré-natal no postinho, é a enfermeira, né, que vai ficar responsável por fazer seus pré-natais, agendar suas coisas. Ela já vai lhe pedir uma bateria de exames completo. É uma bateria de exame completo, você faz de tudo. Então, a enfermeira dela já fez isso, já passou os exames, já receitou sulfato ferroso, né? Falou que ela continuasse tomando ácido fólico e já marcou os dias que ela ia ficar fazendo pré-natal e tudo mais, sabe? Aí, ela menciona um pouco mais embaixo que ela, no início da gestação dela, sentia muita cólica. Ela sentiu tanta cólica que ela chegou a ter medo de perder o bebê, porque ela era muita cólica. Aí, nisso, ela procurou, né, o postinho, e aí a enfermeira passou junto com o médico responsável pelo pré-natal dela, passaram um exame, né, pra ver. Primeiro ela fez uma ultra, porque ela tava com muito medo, né, de estar acontecendo alguma coisa com o bebê. Então eles fizeram uma ultra e descobriram que ela tava com infecção urinária. Então aí seja um alerta, meninas, que sim, é infecção urinária, né, dá muita cólica também. Assim, a minha gestação, no começo, nas primeiras semanas, eu sentia cólica. Só que no meu caso, a minha médica, a menina, né, a minha enfermeira falou comigo que era por causa da implantação, né? A gente era normal, a gente sentia uma cólicazinha. Mas que uma cólica fora do normal poderia ser algum probleminha. Que no caso dela era uma infecção urinária, que ela fala aqui que ela tratou a infecção urinária, né, com remédio que o médico passou. E que daí ela foi e ficou bem. Aí, gente, como eu já falei também no primeiro vídeo, nessa época que ela engravidou, ela já trabalhava. E ela estava trabalhando de costureira numa das fábricas aqui, né, da cidade. E o que acontece? Ela já tem um problema... Deixa isso aí, Benjamin. Deixa aí. Ela tem um problema crônico, desculpa, meninas. Ela tem um problema crônico, né, já de coluna, que ela sente muito, tem muita dor na coluna. Então, esse comecinho, por incrível que pareça, o comecinho da gestação dela foi uma das piores fases para ela. Ela fala aqui, né? Ela não tinha problema de pressão. Os exames que ela fez estavam tudo ok, estava tudo ótimo, né? Ela estava tudo ok, mas ela tinha muito problema com a questão da coluna dela. Então, ela sofreu bastante no início da gravidez. Doeu muito a coluna dela. Mas aí ela falou que aí... Quando ela não aguentava, ela ia pro médico, aí pegava testado, aí passava 1, 2, 3 dias em casa, depois voltava. E no trabalho, ela começava a fazer revezamento com as meninas, pedia pra ficar um pouco em pé, outra hora sentada, depois de uma caminhadazinha, pra ver se ajudava, né, nessa questão da coluna dela. E aí ela falou que nos exames dela durante a gestação inteira não deu nada. A única coisa que deu, que ela teve um probleminha, foi que ela ficou um pouquinho acima do peso, visto que ela é baixa, né? Então ela ficou um pouquinho acima do peso. E aí ela teve que fazer meio que uma dietazinha, sabe? Não, nada demais, nada de absurdo. Mas ela teve que fazer uma dietazinha pra voltar, né? Controlar o peso, pra que ela não ficasse sobrepeso durante a gestação dela. Mas... fora isso, fora ela já ter o problema de coluna dela, e fora esse sobrepeso que ela ficou um pouquinho, a gravidez dela, meninas, foi tranquilíssima, pressão sempre boa, os exames sempre bons, foi tudo tranquilo. Vamos para a parte 2, tá?